Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, né? Tive um problema técnico aqui na gravação, então vamos na segunda parte da aula, né? Então, nós temos aqui as respostas do réu, as defesas do réu, do reclamado, e nós temos então a contestação e as exceções. A exceção de incompetência, incompetência territorial, incompetência material, e temos também as exceções de suspeição e impedimento. A exceção de incompetência territorial, ela está prevista no artigo 800 da CLT. Como eu estava falando, a suspeição e o impedimento, nós temos a aplicação subsidiária do artigo 146 do Código de Processo Civil. Então, vamos começar a falar agora, primeiramente, da contestação. Pessoal, a contestação, talvez ela seja uma das peças mais interessantes e mais fáceis de fazer. Eu falo que você advogar para reclamado, para empresa, é muito gostoso, sabe? Você se inserir, né, na dinâmica de uma empresa, você participar de um conglomerado, de decisões administrativas, né, empresariais. O jurídico, né, ele tem um papel muito importante no sucesso de uma empresa. E a atuação do jurídico, né, de uma empresa, ele é tão importante que ele passa a ser decisivo no sucesso de uma empresa. E a atuação, né, do advogado de empresa, do advogado do reclamado, ele vai ser principalmente, né, vai se dar principalmente através de uma boa contestação. Então vamos lá. Vou fazer as primeiras observações, depois a gente entra especificamente na contestação. A contestação é uma aula só para ela, né? Então bora lá. Olha só, primeira coisa, a contestação, ela pode ser oral ou escrita. Lembra, um dos princípios do processo do trabalho é a oralidade? Então, você pode apresentar uma contestação por escrito ou uma contestação oral. Se você for apresentar ela por escrito, veja bem, se você for apresentar uma contestação por escrito, ela deve ser protocolada até a hora da audiência, tá bom? Então, se você for protocolar uma contestação por escrito, ela deve ser protocolada até o horário da audiência. Nossa, me bateu uma dúvida aqui agora. Será que é protocolado ou protocolizado? Fica a dica aí e faz uma busca e depois a gente responde na próxima aula. Então, beleza. A contestação escrita, ela tem que ser protocolada ou protocolizada até no horário da audiência. E a contestação oral, olha só, caso você queira, né, fazer uma contestação oral, ela vai acontecer na hora da audiência, durante a audiência. E aí, se isso for a sua opção, ou se você não tiver opção, né, e for fazer uma contestação oral, seja por qual motivo for, você vai ter 20 minutos. Então o juiz, ele abre o cronômetro e aí ele vai te dar 20 minutos para estar fazendo aquela contestação oral, tá bom? Então, ali é o embargos auriculares, né? Embargos auriculares. Então você vai ter que usar ali realmente o seu português jurídico, a sua boa técnica processual para fazer uma boa defesa oral, tá? E aí a tela é aberta, né? O juiz faz o pregão, chama as partes, as partes estarão presentes. O juiz vai te perguntar: apresentou contestação? Já está no sistema? Você vai falar: não, vou apresentar ela de maneira oral. Então ele abre 20 minutos para você. E você vai falando, né? E o secretário de audiência, ele vai redigir a sua defesa. Nos dias de hoje, é lógico que não é recomendado que você faça isso. Uma contestação oral, ela traz uma impressão de desorganização. Isso aí foi previsto para 1960, 1970, onde as defesas eram muito simples, eram muito diretas, pagou ou não pagou, né? Provas documentais, provas simples, né? Então foi
previsto essa possibilidade, né? Porque antigamente as relações de trabalho elas não eram tão complexas. Hoje uma relação de trabalho ela já é complexa. Então, nem sempre o ideal é que faça uma defesa oral, né? E traz uma má impressão, pelo menos na minha opinião e também dos profissionais da área que eu converso. Dá uma impressão de desorganização, né? Não faça isso, não faça isso. Somente se você não tiver de fato opção para não fazer uma contestação escrita, né? Mas na prática, direto a gente vê, né, a contestação oral. Geralmente é aquele reclamado, pessoa física, empregador doméstico ou uma pequena empresa familiar, onde ele recebe uma notificação e ele não sabe que a contestação tem que ser apresentada na hora da audiência. Ele chega na audiência e de repente está lá na frente do juiz, o juiz fala para ele: você fez defesa? Cadê seu advogado? E aí a parte ela tem o ius postulandi, né? E lá para não passar em branco acaba fazendo uma defesa. Mas isso é péssimo, não faça isso. Você, né, que conhece alguém, sempre oriente, olha, contrate um advogado, faça uma defesa escrita, né? A contestação, hoje ela tem que ser bem redigida, tem que ser bem elaborada, não cabe mais essa contestação oral que estava prevista na CLT para relações de tantos anos atrás, né, quando as relações eram simples. Então a contestação, ela pode ser escrita ou ela pode ser oral. A contestação, se ela for escrita, como eu falei, ela tem que ser protocolada até na hora da audiência, né? E uma coisa que fica a dica para você que já faz estágio, para você que já trabalha em escritório de advocacia, sempre que você protocolar um documento, uma defesa, fique atento, se liga, protocolou, confere, seja diligente, seja cauteloso. A gente trabalha com sistema eletrônico, né? Hoje é PJE. O PJE está sujeito a erro. Talvez você protocolou e aquele documento, na hora dele subir, né? Na hora do upload dele, esse documento ele subiu em branco, subiu errado. Às vezes foi um documento de outro processo. Então, você protocolou, confere, tá? Porque não aconteceu comigo, graças a Deus, né? Porque Deus me livre, eu chego a ficar arrepiado só de pensar nisso, dá um calafrio, porque eu já fiquei sabendo de casos, casos inclusive de uma instituição bancária que estava fazendo uma defesa grande, né? Era questão de horas extras de bancário. Ela apresentou a sua defesa, né? Na hora da audiência o juiz foi conferir aquela contestação, se de fato ela estava anexada aos autos e ela estava em branco. E ali, né, como essa contestação escrita deve ser apresentada até a hora da audiência, olha só o que aconteceu. Eles juntaram ela em branco. E aí o advogado ele teve que se virar para fazer uma defesa que era de 30, 40 páginas em 20 minutos oral, né? Então, você que trabalha já em escritório, você que vai advogar, eu tenho certeza que dessa turma vai sair muito advogado, né? Então, fique atento, se liga, protocolou, confere, tá bom? Então, essa é a contestação. Vou falar dela mais especificamente daqui a pouco, porque tem mais coisa para falar. Então, vou passar agora, né, muda a cor da caneta de novo. Vamos falar agora da exceção de incompetência absoluta. Incompetência territorial. Incompetência material. Então, agora nós vamos falar então de incompetência absoluta, incompetência material, tá? Lá atrás a gente pegou, né, uma das nossas primeiras aulas, a competência material da Justiça do Trabalho, que trata das relações de trabalho, relações de emprego, tá? E aí, olha só, ela trata hoje de questão de doença ocupacional, dano moral, tem uma série de matérias, né? Lá em 2005, né, que a gente teve 2005, foi a emenda constitucional número 45, não sei se foi de 2000 ou 2005, né? Me falha a memória agora.
que ampliou muito o leque da competência da Justiça do Trabalho, né? Mas às vezes uma ação trabalhista é tão complexa que pode, de fato, trazer algum objeto, por exemplo, que não seja competência da Justiça do Trabalho, algum pedido. A gente sabe que uma ação trabalhista ela tem uma pluralidade, são vários pedidos numa mesma ação. Diferente da área civil, né, que são 1, 2, 3, 4 pedidos. Às vezes nós temos uma ação trabalhista que ela está trazendo dezenas de pedidos, né? E a gente tem ali, por exemplo, questões relativas à previdência complementar, recolhimento de contribuições previdenciárias, questões ligadas à Justiça Federal, né, que podem ser trazidas às vezes para a Justiça do Trabalho por falha mesmo de técnica do advogado ou por ser uma matéria complexa e passar batido, né? Então, por algum motivo ou outro, uma ação trabalhista ela pode estar tratando de questões que não seja de competência da Justiça do Trabalho. E você, na condição de advogado do réu, você, ao se deparar com algum pedido que não seja de competência da Justiça do Trabalho, você deve arguir isso. E isso, a incompetência material absoluta, ela é uma questão de ordem pública, ela pode ser declarado ex officio, de ofício pelo juiz, tá? E se você vai alegar isso na sua defesa, na sua contestação, ela será inserida o tópico, né? O elemento de arguição da incompetência material da Justiça do Trabalho, você vai inserir ela em um tópico dentro da sua contestação. Então, olha só, você tem a sua contestação, que é a sua defesa, e dentro dessa contestação, dentro da sua defesa, você vai abrir um tópico preliminar. Você vai trazer lá um endereçamento ao juiz, a qualificação das partes, o resumo dos fatos, e aí você vai trazer um tópico preliminar, onde você vai falar, né, da incompetência material de algum pedido ou de todos os pedidos, tá? Então, ela não é numa petição separada, ela não é um incidente, ela é um tópico preliminar dentro da sua contestação. Do que a gente está falando? De questões relacionadas à incompetência, exceção de incompetência material da Justiça do Trabalho. Beleza? Então, isso aí a gente vai trazer em sede preliminar, dentro da contestação. Dentro da contestação. Beleza? Agora, olha só, nós temos também a exceção de incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial. Então eu falei da contestação, falei da exceção de incompetência material e agora nós vamos falar da exceção de incompetência territorial. É um pouco mais complexo, então vou colocar em outro vídeo, beleza?